Graça e paz. Estamos aí em mais um estudo da Palavra de Deus para abençoarmos a sua vida. Pois bem, o tema do estudo de hoje é cavar é preciso. E eu quero embasar a minha palavra em Gênesis capítulo 26, quando Deus vai falar para Isaac não descer para o Egito devido à escassez ou à falta de água. Olha bem o que diz Gênesis 26, versículo 1 e 2. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Pois bem, qual seria hoje o valor da água no Oriente Médio? Nos lugares onde há escassez. Nós entendemos que um solo é considerado pobre não devido à quantidade de água na sua superfície, mas no seu subsolo. E nós entendemos que para acharmos essa água é preciso cavar, é preciso se esforçar. Nós vamos ver isso durante esse estudo. Então, quando nós olhamos o valor da água, podemos aplicar esse mesmo valor para as questões espirituais. Vivemos num mundo seco, seco de amizade, seco de respeito, seco de paz, de felicidade. Podemos comparar então a água às bênçãos que nós precisamos, sejam naturais ou espirituais. No Evangelho de João 7, capítulo 7, versículo 38, Jesus vai dizer: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração através desta palavra hoje. Pois bem, as fontes, em primeiro lugar, elas são opcionais. Deus poderia ter pego Isaque e levado ele para qualquer outro lugar. Isaque também tinha o poder da decisão, não é? Escolher para onde quer que ele quisesse ir, para o Egito ou não obedecer à voz de Deus. Então eu logo entendo, meu caro irmão, você que me assiste, que você é livre para tomar a decisão que você quiser tomar. Você só não tem o direito de escolher a consequência da decisão que você toma. Logo então, eu entendo que, em primeiro lugar, essa fonte que eu preciso cavar, buscar dessa água, ela é opção sua, de fazer ou de não fazer. Então, nós começamos a analisar o texto a partir daqui, versículo 1 e 2 e o 6, quando ele atendeu a voz de Deus e ficou onde Deus queria que ele ficasse. Agora, por que Deus manteve ele numa terra onde havia muita dificuldade, onde não havia uma facilidade para se encontrar água? Primeiro, a facilidade não gera experiência, nem contribui para o nosso próprio desenvolvimento, ou o desenvolvimento das nossas habilidades, e a facilidade também, ela não molda o nosso caráter. Filhos que têm tudo o que querem, se tornarão no futuro adultos relativamente incapazes. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos que vencer sem lutar é o mesmo que triunfar sem glória. Então nós começamos a analisar isso. A experiência é boa. Olha bem, versículo 7 diz: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era muito formosa de aparência. Você notou que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quando nós vemos isso na vida de Abraão, em Gênesis 12, do versículo 11 ao 13, quando Abraão está indo para o Egito, não foi Deus que mandou ele ir para o Egito também, mas ele foi. Mas mesmo lá Deus o abençoou. Você lembra a atitude dele em relação à esposa? Olha, se te perguntarem, diga que é minha irmã, porque por amor a ti me conservarão a vida. Dentro da cultura egípcia, eles abominavam o adultério, mas não tinham dificuldade nenhuma em matar o marido para ficar com a esposa.
Então Abraão, sabendo disso, ele vai falar exatamente isso para Sara. Olha, faz isso daí porque vai ser melhor para todo mundo. E como a palavra pode convencer, mas o exemplo vai arrastar, Isaac agora está tendo aqui no versículo 7 a mesma atitude. Ou seja, não quero ter esforço, não quero depender de Deus, não. Vamos dar um jeitinho. Meu querido, eu quero declarar para você, você pode confiar em Deus, porque Ele está pronto para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa. Precisamos apenas ficar na dependência do Senhor. Pois bem, a falta de confiança de Abraão está aqui resultando, refletindo agora na vida do filho. Por isso, você que é pai e mãe que está me assistindo, tome cuidado com o seu estilo de vida, porque os teus filhos estão olhando para você. E você sempre tem o poder da decisão. Você tem sempre o direito de escolher. Mas uma vez escolhido, lembre-se, você não tem mais direito de escolher a consequência. Então reflita bem antes de tomar qualquer posição. Quando nós olhamos lá em Josué 14, do 10 ao 12, Caleb faz uma declaração. Olha, tal qual era a minha força há 45 anos atrás, ela é ainda hoje. Tanto a ir para a guerra quanto para voltar dela. Nós estamos falando de um homem de 85 anos que tem a mesma convicção de outrora. Agora, analisa comigo. A maioria das pessoas querem o quê? Facilidade. A maioria das pessoas querem a vitória, mas não quer ter trabalho nenhum. Não é? Nós queremos as bênçãos de Deus, desde que isso não nos custe absolutamente nada. Mas Caleb está mostrando para nós, justamente aqui na palavra, o oposto. Precisamos lutar, precisamos batalhar, crendo que Deus está no controle e Ele nos garantirá a vitória. Ele vai dizer, olha, dá-me, pois, aquele monte. Ou seja, enquanto muitos querem planície e conforto, ele está dizendo, eu quero um monte que pertence a um homem, ou seja, Hebron é de um, vai deixar de ser e se tornará da minha família, porque eu vou lutar por aquilo ali. Então, a primeira parte aqui do estudo nós entendemos que cavalo é preciso, mas a opção é sempre sua e Deus sempre vai respeitar a sua decisão. Ponto 2, essa fonte para se achar bênção, ela é profunda. Naquela terra havia água, mas ela estava em grande profundidade. Deus então, através disso, nos mostra que Ele não quer ter um relacionamento comigo e contigo superficial. Deus quer ter um relacionamento conosco profundo. E nós então entendemos lá em Romanos 11:33, quando diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Olha o relacionamento que Paulo está falando. Ele está mostrando para nós um Deus que é um Deus profundo, não é um Deus superficial, não é um Deus, não é de pele, mas é um Deus de entranha, que quer ter um relacionamento profundo comigo e contigo. E aqui em Efésios capítulo 3, 18 diz, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Meu irmão, é importante você ter um relacionamento mais profundo com Deus. Para termos esse relacionamento íntimo, é preciso ir além, não nos importando com o ridículo. Eu vou te explicar. Lá em Ezequiel 47, nós vemos exatamente, não é, Deus falando com ele, olha, entra 1000 côvados. Ele entrou. Entra mais 1000 côvados. Entrou. Entre mais 1000, mais 1000. Ou seja, 1000 côvados, 500 metros. Ou seja, quando ele entrou 2000 metros, houve uma transformação. Eu já até ministrei sobre isso. Mas enfim, aqui dentro do texto, por que Deus não falou, entre logo 2000 metros de uma vez? Vai logo 4000 côvados aí para dentro. Por que foi de 1000 em 1000? Porque Deus conhece a minha e a sua estrutura. Ele sabe que nós não conseguimos ir de uma vez, então é de fé em fé, é de glória em glória. Mas é importante você entrar nesse rio, é importante você ir aprofundando no seu relacionamento com Deus. Lá em Lucas, no capítulo 5, quando Jesus pega o barco de Pedro, ele está pregando ali na beira da praia as multidões, logo quando ele conclui, ele vai dizer para Pedro, pega teu barco, recua agora, vai lá para o profundo agora, e quando você chegar lá, lance a rede. Olha bem para você ver interessante.
Pedro disse: Senhor, tentei durante toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando Pedro está lá e ele vai lançar, Jesus fala: ei Pedro, desse lado aí não, ó, joga do outro. Qual é a lição? Quer bênção de Deus? Mude de posição. Quer bênção de Deus? Os peixes grandes não estão na beira da praia, estão lá no profundo. É por isso que o relacionamento com Deus tem que ser profundo. As grandes vitórias e bênçãos de Deus para a sua vida, enquanto você ficar na poça d'água, você jamais experimentará o melhor de Deus para você. Então é hora de você ir para o profundo. Mas o primeiro princípio está de pé. A fonte é opcional. A escolha é sua. Você decide ficar na poça d'água ou continuar avançando para uma experiência mais íntima com Deus. Em Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, intimidade não é para qualquer um não, meu irmão. Quando as pessoas vão à tua casa, onde é que elas ficam? Na sala. Ou quando vão fazer alguma refeição, você as convida à cozinha. Mas elas não participam de tudo da sua casa, porque elas não têm intimidade lá. E é isso que Deus quer comigo e com você, intimidade. Ele quer ter livre acesso em todas as áreas da sua vida, não somente na sala ou na cozinha. Deus quer ter relacionamento com você em todos os cômodos da sua residência, na residência da sua alma. Então preste atenção, quando nós olhamos isso aqui, lance então a sua rede ao mar, confie que em Deus há uma vitória para você. Talvez você que está me assistindo agora também se pergunte: mas eu confio, pastor, eu confio. Então vamos para um teste rapidinho. Um alpinista estava escalando uma montanha e a noite chegou. E ele despencou lá de cima e ficou pendurado por uma corda e tudo escuro, ele não conseguia ver nada. Então ele começa a orar a Deus dizendo: Senhor, se eu ficar essa noite aqui, eu vou amanhecer morto, porque isso aqui é muito frio e eu não estou devidamente paramentado, ou seja, eu vou morrer aqui por hipotermia, vou congelar. Então Deus lhe respondeu a oração dizendo: corte a corda. O alpinista então disse: Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é meu Deus, mas me dá uma outra opção, eu não posso ficar aqui. E Deus então insiste dizendo: corte a corda. Aquele alpinista amanheceu a 1,5 metro do chão e morto. Às vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas não temos intimidade suficiente, não confiamos totalmente para cortar a corda. Então, meu querido, a opção é sua. A fonte com Deus, ela é profunda, mas não para aí. Em terceiro lugar, no versículo 18 diz assim: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Preste atenção, antes de achar água, você vai encontrar muita terra seca ainda. Ou seja, não vai dar para vencer sem se esforçar. Não dá para conquistar vitória sem esforço. É como já foi dito: vencer sem lutar é triunfar sem glória. Você nunca vai ter uma vitória com mérito se você não se esforçar para isso. E a Bíblia sempre vai nos exortar para tal ato: esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Ponha-te de pé, e o Senhor falará. Olha bem, você tem que se esforçar para ficar de pé. Você tem que se esforçar para encontrar água. Você vai ter que cavar, meu irmão. É luta, é difícil. Preste atenção. Em Mateus 14, versículo 24, diz assim: entrando o barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O mar da Galileia, na verdade, ele é uma grande lagoa, muito grande, sua extensão é muito grande. E os discípulos tinham uma ordem de Deus, de Jesus: atravesse para o outro lado. E quando o barco já estava a alguns estádios da terra, ou seja, desceu uma tempestade, o que eles poderiam ter feito? Se é uma lagoa, para de remar e eles vão voltar para o lugar onde eles estavam.
No entanto, não foi o que eles fizeram. Jesus nos mandou atravessar, então nós vamos enfrentar. Esforça aí. Vamos lá, Pedro. Vamos, Tiago. Esforça aí. Vamos embora aí, gente. Vamos remar. Não desiste, não. Vamos lá, Tomé. Força no remo. Vamos, porque Deus nos mandou atravessar e nós vamos atravessar. E o texto diz que o barco estava sendo açoitado. Tempestade na nossa vida nos machuca, nos fere, mas sobre a ordem do Senhor, nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós vamos continuar fazendo o quê? Marchando, porque em Cristo nós temos a vitória, pois somos mais do que vencedores. Então nós precisamos disso. É preciso cavar e depois, meu irmão, depois que o seu poço estiver cavado, depois que a sua bênção chegar, você vai precisar lutar por aquilo que Deus te deu. Olha bem aí o que você vê no versículo 14 e 15. Diz assim: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Não é só cavar o poço e achar água. Agora você vai ter que defender o seu campo de lentilha, você vai ter que defender aquilo que Deus te deu, ainda que não tenha valor para os outros, mas você precisa valorizar aquilo que Deus tem te dado, aquilo que é seu. Quando nós vemos lá em 1 Samuel, Davi foi ungido, não é, para assumir o lugar de Saul. No entanto, ele podia falar: bom, a vitória é minha, deixa eu cruzar meus braços, porque agora eu sou o novo rei, e pronto, e acabou. Só que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo de número 3, versículo 1, que houve uma guerra prolongada entre a casa de Saul e a casa de Davi. Ou seja, Deus tinha ungido Davi para ser rei? É claro, mas ele precisaria agora lutar para conquistar e se manter na posição que Deus lhe dera. Meu irmão, você precisa entender isso. Não existe sucesso sem esforço. Você precisa se esforçar. E quando nós percebemos essa questão, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 16, 9, ele faz uma declaração: uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho, mas são muitos os adversários. Ou seja, a porta é boa, o trabalho é bom, esse negócio é excelente, é de Deus para mim, mas vão se levantar pessoas para tentar me tirar da posição na qual Deus me colocou. E eu não vou parar, eu não vou abrir mão, porque foi Deus que abriu essa porta para mim. Então é nisso aí que você precisa agora começar a focar a sua vida. A sua prosperidade, meu irmão, incomoda tanto no material quanto no espiritual. É o que nós vemos aqui. Ele possuía ovelhas, bois, grande número de servos, e servos de modo que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Tem pessoas que não precisam ter nada não, mas são alvo de inveja. Talvez você que está me ouvindo seja uma pessoa que está sendo perseguido, que o outro está com inveja, e você possa dizer: pastor, eu não tenho nada. Eu tenho um salário que não é um grande salário, mas é bênção porque Deus é que me deu. Eu não moro numa grande casa, mas é uma casa abençoada. Eu não tenho um carro do ano, mas eu tenho um carro que Deus me deu condição de ter. Não importa, querido. Você pode morar até debaixo da ponte, que vão ter pessoas que vão ter inveja de você ainda assim, porque não é o que você tem, é o que você é. Ou a questão é que as pessoas não querem que você seja nada, elas querem que você seja um zero à esquerda. Mas você, não importa onde está, mas como está diante de Deus. E esse simples fato nos leva a entender que não se chuta um cachorro morto e não se atiram pedras em árvores que não produzam frutos. Então, nós entendemos que esse homem, ele era um homem bem-sucedido, e por isso os filisteus lhe tinham inveja. Talvez você está passando, enfrentando uma situação semelhante a essa, mas eu quero declarar para a sua vida: você em Cristo Jesus, você é mais que vencedor, e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Lá no capítulo 1 de Jó, versículo 9 e 10, Satanás faz essa afirmativa: olha, ele te teme de balde, porque tudo que ele faz prospera, tudo que o Senhor bota na mão dele, ele é bem sucedido. Tira tudo dele e vamos ver se ele continua fiel. Então, meu irmão, esse desafio agora é para mim e para você. Ainda que ele nos mate, nele nós vamos esperar
todavia os nossos caminhos vamos defender diante dele. É nisso que eu e você, como servos de Deus, precisamos nos firmar. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não se deixe perturbar por estas pessoas que estão tentando te fazer parar. A sua luta não é contra essas pessoas, mas é contra o inimigo que está agindo na vida delas. Às vezes tomamos raiva da pessoa e, no entanto, é o inimigo que está usando a vida dela. Falta dela vigiar, por falta dela ter uma vida, não é, pautada na palavra, experiência com Deus, maturidade cristã, não tem. Então o diabo pega essa brecha e entra. E às vezes nós tomamos antipatia da pessoa, quando deveríamos entender que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas contra o inimigo que está agindo na vida dela. Pois bem, quando nós olhamos isso aqui e nós começamos a analisar, Isaac precisava cavar também, meu irmão, o seu próprio poço. Presta atenção, a experiência alheia, mesmo do pai, pode ser útil, mas não será suficiente. Em Hebreus 5,8 diz que o filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, às vezes, nós precisamos passar algumas situações na vida até para valorizar o pódio. Ninguém sabe de fato o sabor de se levantar um troféu se ele nunca beijou a lona, se ele nunca perdeu uma batalha, não é verdade? É claro que Deus não quer que você perca para que você valorize, mas é importante você entender que Deus jamais permitirá que você conquiste coisas sem lutar por elas. Você sabe por quê? Deus não tenta ninguém, mas Deus permite que eu e você sejamos provados. Quem tenta é o diabo. Jesus nos prova, porque uma vez aprovados, meu irmão, como o ouro lá pelo fogo, sejamos aí o quê? Obreiros que não vamos ter do que nos envergonhar. Pense nisso. Pois bem, vejamos então a parábola ali do filho pródigo em Lucas 15, do 11 ao 24. Ele foi, não é? Contrariou todos os conselhos do pai. Nós entendemos que o pai argumentou com ele: meu filho, não vai, eu tenho experiência de vida, você sempre foi criado aqui na fazenda com a gente, na roça, cidade grande, olha, não é para você. Adiantou a experiência do pai para ele? Infelizmente não. É lógico que se ele tivesse ouvido o pai, teria, não é, sido poupado de passar por tudo que ele passou, de um judeu querer comer o que os porcos comiam. Mas ele não quis ouvir o pai. A experiência do pai dele serviu para ele? Não. No entanto, olha o que ele precisou passar para voltar para a casa do pai. O que eu quero dizer para você é que você, querido, pode entender isso que eu vou dizer agora. Olha, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros e não com os próprios erros. Então, pensa nisso. É lógico que a experiência de Abraão não serviu para Isaac, a do pai do filho pródigo não serviu para o pródigo, mas olha, nós temos a mente de Cristo e nós não precisamos passar por isso. Nós precisamos é crer que Deus tem o melhor para nós e nós precisamos é estar atento à voz de Deus e obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em quarto lugar, a vitória da perseverança. Eu quero ir aqui para o final para você entender. Os nomes dos poços trazem significados interessantes. Vamos ver aqui o versículo de número 20, que diz assim: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Esseg, porque contenderam com ele. Olha bem, o nome desse poço traz o nome de quê? De luta, de adversidade, de guerra, de batalha. Então eu entendo que nós precisamos lutar por aquilo que Deus tem nos dado. Embora não tenha valor para os outros, precisa ter valor para você. O que tem impedido você de lutar? O que tem te impedido de ir à luta e batalhar por aquilo que Deus tem te dado? Eu quero ler rapidamente alguns textos bem interessantes para que você possa entender essa palavra. Primeiro, em Provérbios 26, versículo 13
ao versículo 16, diz assim: diz o preguiçoso, o leão está no caminho, o leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato, não quer ter o trabalho de levar a mão à boca, pois sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. O que tem te impedido de lutar, meu irmão? Preguiça, falta de vontade, o comodismo tem tomado conta dessa geração. Olha o que diz Provérbios, capítulo 21, versículo de número 25. Está escrito assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Você quer vitória? Vai ter que cavar, meu irmão. Vai ter que cavar. E olha, a água está lá embaixo, está num lugar profundo, difícil, mas está lá. A sua vitória pode não estar próxima aos teus olhos, mas ela está lá. E você precisa cavar, você precisa lutar. Você precisa ir à luta. Em Provérbios 6,6 diz o quê? Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. É isso que nós precisamos fazer. Esse poço tinha um nome, e o nome dele era luta. Você precisa aprender a lutar. Você precisa guerrear as suas guerras. Você precisa parar de escorar nas pessoas e quererem que elas façam o que você tem que fazer. Meu irmão, é hora. O tempo de Deus é agora. Então não desista. No mundo, quem cala consente, mas com Deus quem cala vence. Muitas pessoas têm por dizer isso. Quem cala consente. Não, com Jesus quem cala vence. Nós não estamos vendo Isaac batendo boca. Nós não estamos vendo Isaac confrontando. Isaac, não sei se quer o poço, fica com o poço. Não tem problema nenhum, eu cavo outro. Esse aí também nós queremos. Tudo bem. Porque aquilo que Deus tem para mim, ninguém vai tirar. O que eu aprendo aqui? Versículo 22, olha o que está escrito. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. O que eu aprendo? Reobote significa lugar espaçoso. A luta é constante, mas ela não é eterna. A qualquer momento Deus vai falar basta. A qualquer momento Deus vai dizer para você: acabou, querido. O seu lugar de espaço, a sua zona de conforto chegou, está aqui. A vitória é sua. Antes de alcançarmos espaços largos, precisamos passar por caminhos apertados e portas estreitas. Em Mateus 7,13 e o 14 diz isso: apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz para a vida. São poucos os que têm acertado por ele. Preste atenção nisso. Cair, meu irmão, não é errado. Errado é você se recusar a levantar. Eu não sei como você está agora, mas se você decidir lutar, batalhar, cavar os seus poços, Deus vai te garantir a vitória. Isso eu posso te garantir. Mas preste atenção. Em primeiro lugar, cavar é preciso. Por quê? Porque a opção é sua. As fontes são profundas, são difíceis, mas se você não desistir, a vitória de Deus te alcançará. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que você possa crescer cada vez mais para a glória de Deus, e que Deus prospere você e abençoe toda a sua família. Eu não sei quais os poços que o inimigo está tentando entulhar na sua vida, mas lute, porque a guerra não está perdida. Jesus é com você, e você em Cristo é mais do que vencedor. Deus abençoe você. Até o próximo programa, querendo Deus.